Feche os olhos e se prepare para uma viagem tranquila rumo aos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Ao longo das próximas 2 horas, vamos mergulhar lentamente nas profundezas dos oceanos, onde a luz do Sol desaparece e os segredos mais antigos da Terra repousam no silêncio. De criaturas que brilham no escuro a regiões abissais que nenhum ser humano jamais tocou, cada descoberta é um convite para relaxar e se encantar com o desconhecido. Respire fundo, acomode-se bem, e deixe sua mente flutuar nesse mar de curiosidades calmas e fascinantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no canal. Agora, vamos afundar juntos, bem devagar, rumo ao coração azul do nosso planeta. A vastidão azul inexplorada. Por mais que os oceanos estejam ao nosso redor, a maior parte deles ainda é um mistério. Mais de 80% das profundezas marinhas nunca foi explorado pelo ser humano. Isso significa que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os fundos oceânicos da Terra. Cada mergulho profundo é uma chance de encontrar algo totalmente novo. Mesmo cobrindo cerca de 71% do planeta, os oceanos escondem vales, montanhas e criaturas que jamais vimos. Suas regiões abissais chegam a ter milhares de metros de profundidade, em completa escuridão. Nessa escuridão total, a pressão é tantas vezes maior que a da superfície que só máquinas resistentes conseguem chegar lá. E mesmo assim, só tocamos a pontinha do desconhecido. Nas últimas décadas, avanços tecnológicos têm permitido que sondas e robôs subaquáticos desbravem partes dessas zonas inexploradas. Porém, o ritmo é lento e custoso, já que descer a essas profundezas exige materiais sofisticados e resistentes. Em muitos casos, leva-se anos para mapear apenas algumas centenas de metros quadrados. E ainda assim, cada expedição traz descobertas surpreendentes. Estima-se que existam milhões de espécies marinhas ainda não catalogadas, vivendo em ambientes extremos como fontes hidrotermais ou zonas com acidez altíssima. Muitos desses organismos têm formas de vida e estratégias de sobrevivência tão diferentes que parecem saídos de outro planeta. Eles nos mostram o quão diversa e adaptável a vida pode ser, mesmo nas condições mais extremas. A temperatura nas regiões mais profundas pode se aproximar de 0 grau, enquanto algumas fendas aquecidas por atividade vulcânica chegam a ultrapassar 100 graus Celsius. Esse contraste térmico cria nichos únicos de vida, como ecossistemas inteiros que dependem da química da água ao invés da luz solar. É como um outro mundo existindo sob nossos pés. Geólogos descobriram cordilheiras gigantescas no fundo dos oceanos, como a dorsal mesoatlântica, que percorre o meio do Oceano Atlântico por mais de 16 mil quilômetros. Essas estruturas são maiores que qualquer cadeia de montanhas em terra firme. Elas se formam por movimentos das placas tectônicas e influenciam até o clima do planeta. Além disso, os oceanos escondem cânions profundos e planícies abissais mais vastas que muitos continentes. Esses relevos submarinos são lar de animais raríssimos e de ecossistemas delicados. Muitos deles ainda não foram tocados nem mesmo por veículos não tripulados. Cada curva desses abismos pode guardar espécies que a ciência sequer imagina. Durante anos, cientistas acreditaram que não havia vida em profundidades extremas por causa da falta de luz e da pressão absurda. Mas missões recentes encontraram camarões, vermes tubulares e peixes bioluminescentes a milhares de metros de profundidade. A existência dessas formas de vida mudou nossa compreensão sobre os limites biológicos da vida na Terra. A bioluminescência, aliás, é um dos fenômenos mais comuns e impressionantes do oceano profundo. Centenas de espécies geram sua própria luz para atrair presas, confundir predadores ou se comunicar no escuro. Esse brilho natural cria verdadeiros espetáculos de luz no fundo do mar, invisíveis ao olhar humano comum.
Cada nova descoberta no fundo dos oceanos ajuda não só a entender o planeta, mas também a buscar pistas sobre a origem da vida. Ambientes extremos aqui na Terra são estudados como modelos para a vida em outros planetas. Isso significa que o fundo do mar pode guardar respostas sobre como a vida começou e até como ela pode existir fora da Terra. Além da vida, os oceanos guardam vastos depósitos de recursos naturais, como minerais raros, petróleo e até metais preciosos. Mas explorar essas riquezas com responsabilidade é um grande desafio. Sem conhecimento suficiente das regiões profundas, há o risco de destruir ecossistemas frágeis antes mesmo de entendê-los. A biodiversidade marinha ainda é tão desconhecida que, de tempos em tempos, espécies completamente novas são identificadas mesmo em áreas costeiras. Imagine, então, o que ainda pode ser encontrado a milhares de metros de profundidade. Algumas dessas criaturas desafiam completamente nossas classificações biológicas. Navios naufragados, cidades submersas e até restos de meteoritos repousam nos pontos mais inexplorados do oceano. O fundo do mar é também um museu natural que conserva artefatos há centenas ou até milhares de anos. A ausência de luz e oxigênio ajuda a preservar materiais que se perderiam facilmente em terra firme. Mesmo com toda essa imensidão, o ser humano já deixou sua marca nos cantos mais profundos do oceano. Plásticos, metais e lixo industrial foram encontrados nas fossas oceânicas mais isoladas do planeta. Isso mostra que nossas ações na superfície afetam até os ambientes mais remotos do planeta. O fundo do mar ainda guarda muitos segredos, fósseis de criaturas extintas, formas de vida desconhecidas, e talvez até respostas para perguntas que nem imaginamos. Cada nova expedição é como abrir uma janela para o desconhecido. E enquanto mais de 80% continua oculto, a curiosidade humana seguirá mergulhando mais fundo. A camada global dos oceanos. Se a água dos oceanos fosse redistribuída de forma totalmente nivelada, algo surpreendente aconteceria com o planeta. A superfície da Terra inteira ficaria submersa sob uma camada uniforme de aproximadamente 2.700 metros de profundidade. Isso inclui desde as montanhas mais baixas até vastas regiões desérticas. Mesmo grandes cadeias montanhosas como os Alpes ou os Andes teriam seus picos encobertos pela massa líquida. Somente as maiores elevações, como o Monte Everest, ainda emergiriam ligeiramente acima do mar global. E mesmo assim, estariam cercadas por um vasto e ininterrupto oceano sem fim. Esse dado impressionante mostra o quanto há de água acumulada nos oceanos. São mais de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos espalhados pelos 5 grandes oceanos do planeta. A quantidade é tão imensa que quase não conseguimos compreendê-la com a mente humana. Toda essa água está em constante movimento, circulando em correntes oceânicas, evaporando para formar nuvens e voltando como chuva. Mas se ficasse totalmente parada e nivelada, cobrindo cada montanha, vale e planície da Terra, ela criaria um mundo completamente diferente. Um planeta inteiramente aquático. Essa camada de 2.700 metros seria suficiente para submergir a maior parte das cidades, florestas e desertos do mundo. Os continentes desapareceriam do mapa, e a vida terrestre, como conhecemos, deixaria de existir. Apenas estruturas muito elevadas ainda teriam chance de emergir por alguns metros. É curioso pensar que, embora essa água cubra apenas 71% da superfície atual, ela tem volume suficiente para engolir os 100%. Isso acontece porque os oceanos ocupam as regiões mais baixas da crosta terrestre, como verdadeiras bacias gigantes acumulando água ao longo de bilhões de anos. Os lugares mais profundos do oceano, como a Fossa das Marianas, chegam a atingir cerca de 11.000 metros. São como abismos naturais escavados pela própria Terra, que guardam parte desse gigantesco volume aquático.
Mesmo que eles concentrem parte da profundidade, a maior quantidade está distribuída em camadas médias, amplamente espalhadas. Essa distribuição desigual da água é o que permite a existência dos continentes e das ilhas. São elevações da crosta que, por pouco, escapam de serem cobertas. Se o nível do mar subisse apenas algumas centenas de metros, centenas de milhões de pessoas teriam que abandonar suas casas em regiões costeiras. O derretimento total das calotas polares, por exemplo, poderia elevar o nível dos oceanos em dezenas de metros. Isso já seria catastrófico para diversas cidades litorâneas. Mas mesmo esse aumento seria uma fração ínfima diante da camada de 2.700 metros que cobririam tudo no cenário hipotético. Apesar de parecer um exagero, esse cálculo é cientificamente preciso e ajuda a visualizar o poder contido nos oceanos. Essa água vem sendo acumulada desde os primórdios do planeta, por meio de cometas, erupções vulcânicas e reações geológicas. E sua quantidade tem se mantido relativamente estável há milhões de anos. Essa ideia também nos mostra o quanto os oceanos são fundamentais para o equilíbrio climático. Eles atuam como uma imensa esponja térmica, absorvendo calor e redistribuindo energia pelo planeta. Sem eles, a Terra teria temperaturas muito mais extremas, tornando a vida muito mais difícil. Se fosse possível nivelar toda essa água, as fronteiras que conhecemos entre mar e terra desapareceriam completamente. Não haveria mais litoral, nem divisões entre os continentes. Seria um planeta coberto por uma imensa e profunda superfície azul, semelhante a mundos aquáticos imaginados em ficção científica. O ciclo da água, no entanto, mantém esse equilíbrio frágil, movendo constantemente parte da água entre oceanos, atmosfera e terra firme. Mesmo sendo um ciclo dinâmico, a maior parte do volume continua armazenada nos oceanos. Por isso, esse cenário hipotético serve como um lembrete do quanto a Terra é, essencialmente, um mundo de água. E por fim, essa camada de 2.700 metros também ressalta o quanto somos pequenos diante da escala planetária. Nossas cidades, estradas e monumentos desapareceriam como grãos de areia sob o oceano nivelado. Um lembrete poético da grandeza silenciosa dos mares. Oceano, fábrica de oxigênio do planeta. Muito do ar que respiramos não vem das florestas, mas sim do oceano. Estima-se que cerca de 50% do oxigênio da Terra seja produzido por organismos marinhos. As grandes responsáveis por isso são as algas e os fitoplânctons, pequenos seres invisíveis a olho no que flutuam nas águas superficiais. Esses seres realizam fotossíntese, capturando a luz solar e liberando oxigênio como subproduto. Mesmo sendo microscópicos, sua quantidade é tão absurda que, juntas, essas colônias produzem mais oxigênio que todas as florestas tropicais somadas. É como se cada onda que quebra trouxesse um sopro de vida para a atmosfera. O fitoplâncton é tão importante que seu equilíbrio afeta diretamente a saúde do planeta. Quando a escassez dele por conta de poluição ou mudanças na temperatura dos oceanos, o nível de oxigênio global também pode ser impactado. A conexão entre o mar e o ar que respiramos é profunda e constante. As algas marinhas, especialmente as microscópicas, funcionam como verdadeiras florestas submersas. Elas capturam dióxido de carbono e ajudam a regular o clima da Terra. Cada metro quadrado de mar coberto por fitoplâncton age como um pulmão oceânico em pleno funcionamento. Em regiões onde as águas são mais ricas em nutrientes, como áreas de ressurgência, a produtividade desses organismos é ainda maior. Essas zonas alimentam cadeias alimentares inteiras, sustentando peixes, mamíferos marinhos e aves oceânicas. Tudo começa com esses pequenos produtores invisíveis. As mudanças climáticas, no entanto, vêm ameaçando o delicado equilíbrio desses ecossistemas.
A elevação da temperatura e a acidificação dos oceanos afetam diretamente a reprodução e a sobrevivência do fitoplâncton. Proteger os mares, portanto, é também proteger o ar que respiramos. Curiosamente, a produção de oxigênio pelos oceanos não é uniforme em todo o globo. Algumas áreas produzem muito mais, enquanto outras têm taxas baixíssimas. Isso se deve a fatores como correntezas, luz solar e disponibilidade de nutrientes, como se o oceano respirasse de forma desigual em cada canto. Apesar de sua importância vital, os produtores de oxigênio marinho raramente são lembrados em conversas sobre o meio ambiente. Quando se fala em preservar o ar limpo, a atenção geralmente se volta às árvores. Mas é no azul profundo que grande parte dessa mágica acontece silenciosamente. O ar que você está respirando agora provavelmente tem um pouco de oxigênio gerado por fitoplânctons há poucos dias. Esse ciclo é contínuo e invisível, mas absolutamente essencial. É o oceano fazendo sua parte no sustento da vida terrestre, a cada segundo. Valorizar os oceanos é reconhecer que a respiração humana depende de seres minúsculos que vivem em um mundo submerso. E mesmo sem olhos ou voz, essas criaturas mantêm a vida no planeta pulsando em equilíbrio. Elas são os pulmões silenciosos da Terra. Mais vida debaixo d'água do que em terra firme. O fundo do mar guarda um segredo impressionante. Existe mais vida no oceano do que em toda a superfície terrestre combinada. Estimativas sugerem que o número de espécies marinhas conhecidas ainda é uma pequena fração do total existente. Milhões ainda aguardam para serem descobertas. Os oceanos abrigam desde formas de vida microscópicas até gigantes como a baleia azul, o maior animal que já existiu. Em cada fenda, rocha ou recife, há colônias inteiras de seres vivos interagindo de forma complexa. É uma diversidade que desafia a imaginação. Enquanto as florestas tropicais são celebradas por sua biodiversidade, os mares escondem muito mais variedade. Recifes de coral, por exemplo, abrigam milhares de espécies por metro quadrado, sendo comparados a metrópoles submarinas. São ecossistemas vibrantes e repletos de vida. Mesmo nas regiões mais inóspitas, como fontes hidrotermais ou zonas abissais, a vida próspera. Nessas áreas, seres vivos se adaptaram a temperaturas extremas, ausência de luz e altas pressões. O oceano mostra que a vida encontra um caminho até nos ambientes mais hostis. A ciência ainda engatinha no conhecimento da biodiversidade marinha. A cada expedição, novas espécies são catalogadas, algumas tão estranhas que não se parecem com nada que já vimos. Algumas têm corpos transparentes, outras brilham no escuro, e algumas nem possuem olhos. Estudos indicam que conhecemos menos de 20% das espécies marinhas que existem. Isso significa que a maior parte da vida do planeta continua invisível para nós. É como se vivêssemos em um mundo onde o desconhecido está logo ali, sob as ondas. Além da diversidade, a abundância é impressionante. Trilhões de organismos microscópicos habitam cada gota de água do mar. Eles formam a base das cadeias alimentares marinhas, sustentando animais maiores e, indiretamente, até populações humanas que dependem da pesca. Em regiões costeiras e recifes, a interação entre espécies cria um equilíbrio delicado. Peixes limpadores, moluscos, anêmonas e corais colaboram em um sistema de sobrevivência mútua. São sociedades naturais funcionando em harmonia há milhões de anos. O conhecimento dessas formas de vida não serve apenas para matar a curiosidade. Muitas delas inspiram medicamentos, materiais inovadores e novas tecnologias. Estudar o oceano é também estudar o futuro da ciência, da medicina e até da energia sustentável. A vida marinha é tão vasta e variada que cada mergulho pode revelar uma descoberta inédita.
Proteger os oceanos é preservar um baú de tesouros biológicos que ainda nem começamos a compreender. E cada espécie invisível é parte de um grande e complexo sistema do qual também fazemos parte. Oceano, o termostato da Terra. Grande parte do calor do planeta não fica no solo nem no ar. Na verdade, cerca de 93% de todo o calor acumulado na Terra está armazenado nos oceanos. Isso faz deles um verdadeiro termostato natural, regulando a temperatura global com uma eficiência surpreendente. A imensidão das águas marinhas absorve o calor do Sol ao longo do dia e o libera lentamente durante a noite. Esse processo ajuda a suavizar os extremos de temperatura, evitando que o clima fique quente demais durante o dia ou frio demais à noite. É uma ação contínua que ocorre sem que percebamos. Mesmo quando o aquecimento global avança, os oceanos absorvem a maior parte do calor extra. Eles retardam os efeitos mais graves das mudanças climáticas, ganhando tempo para que a humanidade possa reagir. Mas esse equilíbrio tem um limite, e os sinais de estresse já estão visíveis em diversas regiões. O calor acumulado nos mares tem alterado padrões climáticos, intensificado furacões e enfraquecido correntes importantes. Ao mesmo tempo, também afeta diretamente a fauna marinha, levando espécies a migrar, mudar de comportamento ou, em alguns casos, desaparecer. O impacto é profundo e silencioso. Com o aquecimento das águas, fenômenos como o branqueamento dos corais se tornaram mais frequentes. Corais são extremamente sensíveis à temperatura e, quando o calor ultrapassa certos limites, perdem suas algas simbióticas e começam a morrer. Isso prejudica toda a cadeia alimentar que depende deles. Além disso, o aquecimento das águas contribui para a elevação do nível do mar. Quando a água esquenta, ela se expande, e essa expansão térmica responde por boa parte do aumento observado nos oceanos. Isso coloca em risco cidades costeiras, ilhas e milhões de vidas ao redor do mundo. A profundidade dos oceanos permite que esse calor seja armazenado por longos períodos. Camadas superficiais absorvem rapidamente, mas parte do calor também vai para níveis mais profundos, onde pode permanecer por séculos. Esse banco térmico guarda o passado climático da Terra em suas águas. Mesmo o gelo dos polos está diretamente conectado a esse sistema. Quando as águas ao redor da Antártida e do Ártico aquecem, o derretimento se acelera. Isso altera correntes oceânicas, padrões de vento e até o comportamento das chuvas. Tudo está interligado em um equilíbrio delicado. O papel dos oceanos como reguladores de temperatura não pode ser substituído. Nenhum outro sistema natural tem capacidade de absorver tanto calor sem colapsar imediatamente. Mas a capacidade de suporte tem limites, e os sinais de sobrecarga já começaram a surgir de maneira clara. Cuidar dos oceanos é cuidar do clima. Ao protegermos essas massas d'água, preservamos o sistema de resfriamento natural que permite a vida na Terra tal como conhecemos. Sem esse termostato gigante, o planeta enfrentaria um caos térmico sem precedentes. Correntes oceânicas, as esteiras rolantes do planeta. A movimentação das águas do mar segue padrões incrivelmente complexos. As correntes oceânicas funcionam como enormes esteiras rolantes, transportando calor, sal e nutrientes através dos continentes e polos. São verdadeiras veias líquidas do planeta, mantendo o equilíbrio da vida e do clima. Esse sistema de correntes é conhecido como circulação termoalina, e seu motor principal é a diferença de temperatura e salinidade entre as águas. Águas frias e densas afundam, enquanto águas quentes e leves sobem, gerando um ciclo contínuo de renovação e transporte. É um mecanismo milenar. A corrente do Golfo, por exemplo, leva águas quentes do Caribe até o norte da Europa, mantendo o continente muito mais ameno do que outras regiões na mesma latitude. Sem ela,
países como o Reino Unido teriam invernos muito mais rigorosos. É um exemplo claro do poder dessas esteiras naturais. Além do calor, essas correntes também distribuem nutrientes essenciais para a vida marinha. Em regiões chamadas de ressurgência, águas profundas ricas em nutrientes sobem à superfície, alimentando o fitoplâncton e promovendo explosões de vida. É a base da cadeia alimentar dos oceanos. Essas correntes também influenciam diretamente as estações do ano, padrões de chuva e secas em diversos pontos do globo. O El Niño e Laninha, por exemplo, são fenômenos climáticos que surgem da alteração nas correntes do Pacífico. Seus efeitos atingem até regiões distantes da linha do Equador. A interrupção ou desaceleração dessas correntes pode causar grandes impactos. Estudos recentes mostram que o aquecimento global está afetando a estabilidade da circulação termoalina, especialmente no Atlântico Norte. Isso pode desencadear mudanças climáticas abruptas em escala continental. Essas esteiras líquidas também atuam como condutoras de oxigênio e gás carbônico, mantendo o equilíbrio químico dos oceanos. Quando as correntes são afetadas, esse equilíbrio também sofre, o que pode levar à morte de zonas inteiras por falta de oxigênio, as chamadas zonas mortas. No fundo do mar, também existem correntes lentas e densas que fluem por milhares de quilômetros, mesmo a grandes profundidades. Elas conectam oceanos diferentes, levando água do Ártico ao Pacífico e vice-versa. É um ciclo que pode levar séculos para ser completado. Sem esse sistema de transporte global, a temperatura do planeta seria extremamente desigual. Regiões próximas ao Equador seriam escaldantes, enquanto áreas polares seriam ainda mais congelantes. As correntes fazem o papel de niveladoras climáticas, suavizando contrastes extremos. Observar as correntes oceânicas é como ver o planeta respirando. São movimentos lentos, mas fundamentais, que mantêm a Terra habitável. Elas nos lembram que, sob a superfície tranquila das águas, existe uma dança invisível e constante, mantendo tudo em equilíbrio. A escuridão das profundezas. A luz do Sol, apesar de poderosa, não consegue atravessar toda a coluna d'água dos oceanos. Sua penetração se limita a aproximadamente 200 metros de profundidade. Acima dessa camada, os raios iluminam a chamada zona epipelágica, onde ocorre a fotossíntese marinha. Abaixo desse limite, mergulha-se em um mundo de sombras que logo se transforma em completa escuridão. A partir dos 200 metros, já não há luz suficiente para sustentar vida baseada em energia solar. As criaturas que habitam essas regiões desenvolveram estratégias fascinantes para sobreviver. Muitos dos seres que vivem nas zonas abissais nunca viram a luz natural. Eles evoluíram em ambientes onde a bioluminescência, a capacidade de produzir luz própria, é a única fonte de iluminação. Peixes, medusas e outros organismos brilham como lanternas vivas em um breu eterno. Na chamada zona fótica, que começa por volta dos 1000 metros de profundidade, reina um silêncio quase absoluto e um frio cortante. As temperaturas podem se manter apenas alguns graus acima de zero, e a pressão é centenas de vezes maior do que na superfície. Apesar disso, a vida floresce ali de forma misteriosa. Moluscos gigantes, peixes com dentes translúcidos e criaturas sem olhos povoam esse reino oculto. Cada nova expedição revela formas de vida que jamais foram vistas, muitas das quais parecem saídas de histórias de ficção científica. A ausência de luz moldou completamente o comportamento desses seres. Alguns dependem de sensores de movimento e vibração para se orientar, enquanto outros usam flashes de luz para atrair presas ou parceiros. É um mundo onde o brilho serve como ferramenta de comunicação vital. Mesmo organismos microscópicos, como bactérias extremófilas, prosperam em abismos escuros e quentes, como as fontes hidrotermais.
Elas tiram energia de elementos químicos que jorram do fundo do mar, provando que a vida não precisa necessariamente da luz para existir. Essas profundezas também guardam fósseis de tempos antigos, bem como restos de embarcações e objetos que afundaram há séculos. O fundo oceânico é um cemitério silencioso, onde o tempo corre de forma diferente e a luz jamais chegou. Pesquisadores acreditam que apenas uma fração dessas zonas profundas foi explorada. São bilhões de metros cúbicos onde a escuridão domina, e onde as leis conhecidas da ecologia ganham novas versões. Ali, as descobertas ainda estão só começando. Descobrir o que existe abaixo da zona iluminada é como explorar outro planeta. A falta de luz solar não representa ausência de vida, mas sim o início de um universo paralelo, tão misterioso quanto fascinante, escondido sob os nossos pés e ainda coberto pelo véu da escuridão. O mistério do Blow Up. Durante o ano de 1997, uma sequência de microfones submersos captou um som profundo e estranho no Oceano Pacífico. Ele ficou conhecido como Blow Up e rapidamente se tornou um dos maiores mistérios acústicos do oceano moderno. Sua origem permanece incerta até hoje. O som foi detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância, o que indica que sua fonte foi extremamente poderosa. Nenhum submarino conhecido ou animal marinho registrado até então havia produzido algo parecido. A frequência e intensidade sugeriam algo colossal. Cientistas da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, investigaram diversas hipóteses. A mais intrigante sugeria que o som poderia ter vindo de um ser vivo, um organismo de tamanho descomunal, ainda desconhecido pela ciência. Isso gerou teorias das mais variadas. Entre as especulações estavam criaturas marinhas gigantes, similares a lulas colossais, ou até formas de vida abissais jamais observadas. Alguns até associaram o som à literatura de H.P. Lovecraft, alimentando rumores sobre monstros marinhos e entidades insondáveis escondidas no fundo do oceano. Mais tarde, surgiu uma explicação alternativa. O som poderia ter vindo de gelo se partindo sob a pressão do mar profundo, fenômeno chamado Isequak. Ainda assim, essa hipótese não convenceu a todos, especialmente por causa da complexidade e consistência do som captado. O Blow Up continua sendo citado em estudos e documentários sobre os mistérios do oceano. Seu perfil sonoro é estudado por oceanógrafos, criptobiólogos e entusiastas do desconhecido. Cada novo ruído captado em regiões profundas é comparado com esse som emblemático. Curiosamente, o Blow Up foi apenas um entre vários sons estranhos registrados pelos microfones oceânicos ao longo das últimas décadas. Outros ruídos, como Julia ou Ups VEP, também permanecem sem explicação definitiva. É como se os oceanos estivessem tentando se comunicar. Esses fenômenos nos lembram que os mares são cheios de vozes ocultas. Embaixo da superfície, há uma sinfonia silenciosa que os seres humanos mal começaram a decifrar. E cada novo som revela mais uma peça de um quebra-cabeça sonoro ainda incompleto. A vastidão dos oceanos abriga mais do que apenas criaturas bizarras e paisagens desconhecidas. Ela guarda sons, pulsações e vibrações que ecoam nas profundezas e escapam à nossa compreensão. O Blow Up é um símbolo desse mistério profundo que ainda está por ser desvendado. Ouvir os oceanos é como escutar o coração do planeta batendo sob toneladas de água. Às vezes, esse coração emite sons que desafiam a lógica e instigam a imaginação. Sons como o Blow Up, que continuam ecoando não apenas nos microfones, mas na mente de quem busca entender o desconhecido. A profundidade média dos oceanos. Por mais vastos que sejam, os oceanos têm uma profundidade média estimada em cerca de 4.000 metros. Essa medida, no entanto, é apenas um retrato geral. Em muitas regiões costeiras, a profundidade é de apenas algumas centenas de metros.
À medida que nos afastamos dos litorais e nos aproximamos das chamadas planícies abissais, a profundidade aumenta rapidamente. Nessas zonas, o fundo do mar se estende em vastas áreas planas, como desertos submarinos, que chegam a mais de 4.000 metros abaixo da superfície. Existem, porém, regiões que superam em muito essa média. As fossas oceânicas são depressões extremas que chegam a profundidades inacreditáveis. A mais famosa delas é a Fossa das Marianas, onde o ponto mais profundo conhecido da Terra, o Challenger Deep, ultrapassa os 11.000 metros. Enquanto um avião comercial voa a cerca de 10.000 metros de altitude, esse ponto submerso está ainda mais longe do nível do mar, só que na direção oposta. Poucos submersíveis tripulados conseguiram descer até lá, tamanha a pressão e os desafios técnicos envolvidos. A variação da profundidade oceânica se dá principalmente pela movimentação das placas tectônicas. Essas placas criam vales, montanhas submarinas e fossas ao se chocarem ou se afastarem. Os fundos oceânicos são, na verdade, áreas geologicamente muito ativas. Há também cordilheiras inteiras submersas, como a dorsal mesoatlântica, que percorre o meio do Oceano Atlântico. Em alguns pontos, essas elevações se erguem a mais de 2.000 metros acima do leito oceânico, reduzindo a profundidade naquele trecho específico. Nessa paisagem acidentada, cada região do oceano possui um relevo único. Existem cânions submarinos tão profundos quanto os da terra firme, e montanhas marinhas que formam ilhas quando chegam à superfície. É um mundo de altitudes e abismos ocultos sob a água. Apesar da imensidão, ainda conhecemos muito pouco sobre os detalhes do relevo oceânico. Com tecnologia de mapeamento mais avançada, novas formações estão sendo descobertas a cada ano, alterando nossa compreensão da topografia submersa. O fundo do mar esconde vales mais profundos que o Grand Canyon e cadeias montanhosas maiores que os Alpes. A profundidade dos oceanos é uma janela para as forças que moldaram o planeta ao longo de bilhões de anos. Um mundo onde cada metro a mais esconde novos segredos. Estudar essas variações de profundidade é essencial para entender a dinâmica do planeta, da circulação oceânica aos riscos geológicos. Cada região submersa é um capítulo do passado da Terra, e cada metro de profundidade é uma página ainda por ler. O peixe-diabo negro. Nas profundezas mais sombrias do oceano, onde a luz solar nunca chega, vive uma das criaturas mais estranhas já descobertas, o peixe-diabo negro. Seu corpo escuro e dentes afiados fazem dele um predador assustador, mesmo entre os habitantes do abismo. Acima da sua cabeça, cresce uma espécie de filamento luminoso, como uma vara de pescar brilhante. Essa lanterna bioluminescente atrai presas que se aproximam do ponto de luz, sem perceberem o perigo à espreita na escuridão. A luz que emite é produzida por bactérias que vivem dentro do apêndice. É uma simbiose macabra, onde o brilho serve de isca para capturar outros seres marinhos desavisados. Um truque que transforma o abismo em armadilha perfeita. Apesar da aparência assustadora, a fêmea é muito maior que o macho. Enquanto ela pode chegar a dezenas de centímetros, os machos têm apenas alguns milímetros e vivem presos ao corpo da parceira, como parasitas dependentes. Esse comportamento reprodutivo é um dos mais curiosos do reino animal. O macho se funde fisicamente à fêmea, compartilhando seu sangue e recursos. Em troca, fornece esperma quando ela estiver pronta para gerar descendentes. O peixe-diabo negro é extremamente difícil de ser observado vivo. Ele habita zonas abissais a mais de 1.000 metros de profundidade, onde a pressão é brutal e a temperatura, congelante. A maioria das imagens que temos são raríssimas e de curta duração. Mesmo entre os cientistas, esse peixe continua cercado de mistérios. Suas adaptações ao ambiente extremo são tão peculiares que desafiam o entendimento sobre os limites da vida.
A evolução, nas profundezas, toma caminhos inesperados. Seus olhos são pequenos, mas eficientes para captar o mínimo de luz. Em compensação, seu olfato é extremamente sensível, ajudando a localizar presas e parceiros no escuro. Cada detalhe do seu corpo é moldado pela sobrevivência no abismo. Estar tão abaixo da superfície exige estratégias que parecem saídas de uma ficção científica. Para o peixe-diabo negro, o oceano profundo é um palco silencioso, onde o menor brilho pode decidir entre a caça e o fracasso. Poucos animais representam tão bem os mistérios das profundezas quanto essa criatura. Seu corpo sombrio e sua luz traiçoeira revelam como a vida pode ser ao mesmo tempo assustadora e engenhosa, mesmo onde tudo parece estar envolto em trevas eternas. A lula vampira do inferno. Apesar do nome dramático, a lula vampira do inferno não é nem uma lula verdadeira, nem um vampiro. Ela pertence a um grupo único de cefalópodes e habita profundezas entre 600 e 900 metros, onde poucos animais conseguem sobreviver. Com olhos gigantes vermelhos que brilham sob o flash das câmeras, ela é uma das criaturas mais fotogênicas das profundezas. Seus olhos são considerados, proporcionalmente, os maiores de todo o reino animal. Essa lula possui tentáculos envoltos por membranas que lembram uma capa. Quando ameaçada, ela envolve o corpo com esses braços membranosos, criando uma aparência assustadora, quase como se estivesse usando uma capa de vampiro. Ao contrário da maioria das lulas, ela não expele tinta para se defender. Em vez disso, libera um muco bioluminescente composto por pequenas partículas brilhantes. Esse brilho pegajoso serve para confundir predadores enquanto ela foge discretamente. O muco luminoso pode continuar brilhando por vários minutos, o que o torna uma defesa incrivelmente eficiente no escuro. O predador, distraído pelas partículas flutuantes, perde o rastro da lula vampira em meio à escuridão total. Esse animal se alimenta de forma passiva, usando filamentos pegajosos para capturar detritos orgânicos em suspensão. Ao contrário das lulas de águas rasas, ela não caça ativamente presas maiores. Prefere economizar energia e se adaptar ao ambiente inóspito. Seu metabolismo é extremamente lento, o que permite que sobreviva com muito pouco alimento. Essa lentidão é crucial em um habitat onde a comida é escassa e a competição por recursos é constante. A lula vampira também tem um coração maior do que o das lulas comuns, ajudando a bombear sangue por todo o corpo em temperaturas baixíssimas. Cada característica dela é um reflexo das exigências extremas das profundezas. Ela foi descoberta no início do século XX, mas ainda hoje poucos exemplares foram estudados em detalhes. As filmagens feitas por veículos operados remotamente continuam revelando comportamentos novos e surpreendentes. Mesmo com o nome aterrorizante, essa lula é uma criatura fascinante e pacífica. Sua beleza bioluminescente e suas adaptações únicas mostram como a vida abissal é capaz de reinventar soluções surpreendentes para sobreviver no desconhecido. Os isópodes gigantes. Muitos consideram os isópodes gigantes como baratas submarinas, e com razão. Sua aparência é estranha e, de certa forma, parecida com esses insetos terrestres. Esses crustáceos habitam as regiões mais profundas dos oceanos, onde o ambiente é hostil e a pressão, imensa. Esses isópodes podem atingir até meio metro de comprimento, uma característica impressionante, dado que a maioria das espécies de isópodes são bem menores. Eles se alimentam de detritos que caem do topo da coluna d'água, um estilo de vida adaptado à escassez de alimentos nas profundezas. Embora sua aparência assuste, esses animais são inofensivos para os seres humanos. Eles são predadores e necrófagos, se alimentando de peixes mortos, carniça e até outros organismos menores, com suas mandíbulas fortes e corpos segmentados. A habilidade de crescer tanto é um reflexo das condições abissais,
onde as pressões extremas e a falta de luz favorecem a evolução de criaturas de tamanho incomum. Em outros lugares do oceano, o crescimento é limitado pela necessidade de respirar oxigênio dissolvido, mas isso não é um problema nas profundezas. A vida nesse ambiente é marcada pela adaptação a condições extremas, e os isópodes gigantes exemplificam isso. Eles podem sobreviver a profundidades onde a maioria dos outros seres vivos não conseguiria, aproveitando a enorme quantidade de matéria orgânica que chega do alto. Seu exoesqueleto rígido ajuda a protegê-los das pressões brutais e oferece estabilidade ao se mover nas profundezas lamacentas. Sua grandeza e resistência são testamentos de como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais impiedosas do planeta. A reprodução desses isópodes ocorre de maneira curiosa. As fêmeas carregam seus ovos em uma bolsa especial localizada sob o corpo, onde as larvas se desenvolvem antes de serem liberadas para a água. Essa adaptação ajuda na sobrevivência das novas gerações. Com seu tamanho imponente e sua dieta peculiar, esses isópodes desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas abissais. Eles ajudam a processar detritos orgânicos, mantendo a saúde do fundo marinho. Por mais que pareçam criaturas simples, os isópodes gigantes são um exemplo notável de evolução adaptativa. Sua presença nas profundezas do oceano representa uma história de sobrevivência que remonta a milhões de anos. Seu habitat e comportamento continuam a ser um mistério em muitos aspectos. À medida que mais exploração subaquática é feita, novas descobertas sobre esses fascinantes crustáceos continuam a intrigar cientistas. O tubarão-duende. O tubarão-duende é uma das criaturas mais peculiares dos oceanos profundos, com seu focinho longo e achatado, que mais parece uma lâmina de faca. Sua aparência preenche as páginas de livros de mistério e terror, sendo uma das formas mais únicas da vida marinha. Esse tubarão é conhecido por sua mandíbula extraordinária, que pode saltar para frente em um movimento impressionante, como se estivesse sendo projetada de dentro de sua boca. Esse mecanismo é utilizado para capturar suas presas com extrema precisão e rapidez, um verdadeiro truque evolutivo. O habitat do tubarão-duende é limitado às águas profundas, entre 200 e 1.200 metros abaixo da superfície, onde a luz solar não penetra. Nesse ambiente, a pressão é enorme e a vida se adapta a condições extremas, como é o caso deste tubarão peculiar. Embora sua aparência possa causar arrepios, o tubarão-duende não representa perigo para os humanos. Ele se alimenta principalmente de peixes menores e lulas, utilizando seu focinho e mandíbula única para capturar sua comida de maneira eficiente nas escuras águas abissais. Sua cor esbranquiçada e sua pele fina tornam-no quase invisível nas águas turvas, ajudando-o a se camuflar enquanto nada à espreita de suas presas. Esse tubarão é uma verdadeira máquina de caça, camuflada para se mover silenciosamente em busca de alimento. Os tubarões-duende podem viver até 35 anos, uma longevidade impressionante para um animal que habita uma das regiões mais inóspitas do planeta. Durante esse tempo, eles experimentam mudanças sutis em seus hábitos e aparência, adaptando-se lentamente às condições do ambiente. Seu comportamento reprodutivo também é misterioso, com poucas observações sobre como eles se acasalam ou como cuidam de seus filhotes. Isso se deve ao fato de que vivem em profundidades onde é extremamente difícil estudar essas criaturas. Os tubarões-duende representam uma das muitas formas de vida que evoluíram de maneira única para sobreviver nas profundezas oceânicas. Eles são um exemplo de como a vida marinha pode se diversificar e encontrar soluções inusitadas para os desafios do ambiente. Esse tubarão, embora raro, faz parte do ecossistema profundo, onde cada criatura tem um papel crucial na cadeia alimentar. Sua forma e habilidades de caça desempenham um papel importante na regulação dos números de presas e na manutenção do equilíbrio ecológico.
As descobertas sobre o tubarão-duende e outros animais das profundezas continuam a ser um campo de intensa pesquisa. Quanto mais exploramos os oceanos, mais aprendemos sobre os incríveis segredos que esses seres e seus habitats guardam. Os peixes pelicanos. Os peixes pelicanos possuem uma característica incrível. Suas bocas são extremamente elásticas, permitindo que engulam presas que são muitas vezes maiores que o seu próprio corpo. Essa adaptação é essencial para sua sobrevivência, já que suas presas naturais são normalmente de tamanho considerável. A boca do peixe pelicano funciona como uma rede, com mandíbulas que se abrem de maneira impressionante. Quando um peixe ou outro organismo é capturado, a mandíbula se fecha rapidamente, aprisionando a vítima e tornando a fuga praticamente impossível. Essa habilidade de engolir presas grandes também está relacionada ao seu estômago expansível, que pode acomodar alimentos maiores. O processo de digestão é relativamente lento, permitindo que o peixe pelicano processe suas grandes refeições ao longo do tempo. O formato de sua boca, comparado à do pelicano terrestre, é um exemplo claro de adaptação. Embora o nome sugira uma ligação com as aves, esses peixes pertencem a um grupo completamente diferente de organismos marinhos, com uma biologia única. Esses peixes habitam águas temperadas e subtropicais, onde se alimentam de uma ampla variedade de presas. Sua dieta é composta principalmente por pequenos peixes, mas são capazes de capturar até presas tão grandes quanto eles próprios, desde que a situação permita. Quando caçam, os peixes pelicanos usam a estratégia de se aproximar das presas de forma silenciosa, usando a camuflagem para evitar serem detectados. A velocidade com que eles conseguem abrir a boca e capturar uma presa é surpreendente, refletindo a eficácia do seu método de caça. Essa técnica também é vantajosa para evitar competições com outros predadores marinhos. Com uma boca adaptada a engolir grandes presas, esses peixes são capazes de evitar conflitos ao pegar alimentos que outros predadores simplesmente não poderiam consumir. Apesar da sua habilidade notável, a sobrevivência dos peixes pelicanos depende de um ambiente marinho saudável. Mudanças nas condições do oceano, como a diminuição de certos tipos de peixes, podem afetar diretamente a alimentação desses animais. A capacidade de engolir presas grandes não significa que o peixe pelicano seja invulnerável. Ele ainda enfrenta perigos naturais, como predadores maiores e o risco de ficar preso a presas difíceis de engolir ou engasgar. A reprodução dos peixes pelicanos também é intrigante. Durante a temporada de acasalamento, os machos exibem comportamentos elaborados, nadando em círculos e mostrando a sua habilidade de captura para atrair as fêmeas, algo que demonstra a complexidade da sua vida social. Esses peixes são mais comuns em águas oceânicas rasas, mas podem ser encontrados também em áreas costeiras mais profundas. Sua adaptação às águas profundas é uma das razões pelas quais eles podem caçar presas tão grandes, explorando as riquezas alimentares em áreas diversas. Como o peixe pelicano pode engolir presas grandes sem prejudicar seu corpo, ele serve como um exemplo impressionante de como a natureza pode se ajustar e criar métodos de caça únicos e eficazes em diferentes habitats marinhos. O verme-zumbi. O verme-zumbi é uma das criaturas mais misteriosas do fundo do mar, especialmente conhecido por sua alimentação inusitada. Ele se alimenta dos ossos de animais mortos que afundam no fundo do oceano, incluindo as enormes baleias. Esse tipo de alimentação é uma adaptação única para um ambiente onde os recursos são escassos e difíceis de encontrar. Esses vermes vivem em zonas abissais, onde a pressão é altíssima e a luz solar nunca chega. Eles possuem um corpo segmentado e uma cabeça especializada para cavar e consumir o material orgânico dos ossos de animais mortos, especialmente baleias, que são uma fonte rica de nutrientes. O processo de alimentação do verme-zumbi é um espetáculo de paciência e persistência. Após os restos de um grande animal afundarem no fundo,
Esses vermes se aproximam e começam a se alimentar de forma lenta e constante, extraindo os nutrientes dos ossos com suas bocas especializadas. Apesar de sua aparência simples, o verme zumbi desempenha um papel crucial nos ecossistemas abissais. Ele ajuda a decompor grandes carcaças, liberando nutrientes essenciais para outros organismos que habitam essas profundezas, como bactérias e outros detritos que dependem desse processo. Sua alimentação pode durar meses ou até anos, dependendo do tamanho da carcaça. Esse estilo de vida permite que o verme zumbi sobreviva por longos períodos sem precisar sair em busca de novos alimentos. Sua estratégia é baseada em aproveitar ao máximo as poucas oportunidades que surgem no fundo do mar. O organismo tem uma habilidade notável de resistir ao ambiente inóspito e às pressões extremas do fundo do oceano. Seu corpo é adaptado para sobreviver com uma quantidade mínima de oxigênio, o que o torna ideal para esse tipo de ambiente extremamente remoto e difícil de habitar. Quando uma baleia ou outro grande animal morre e afunda, um ecossistema inteiro se forma ao redor da carcaça. O verme zumbi, ao se alimentar dos ossos, também atrai outros organismos que vêm buscar os restos de alimentos, formando uma rede alimentar complexa no fundo do mar. As carcaças de baleias representam uma oportunidade de ouro para o verme zumbi. Como esses animais são enormes, eles fornecem uma grande quantidade de alimento, o que permite que a população de vermes cresça rapidamente na área ao redor da carcaça. Apesar de serem conhecidos há décadas, os vermes zumbis ainda são um mistério em muitos aspectos. Sua biologia e ecologia continuam sendo investigadas pelos cientistas, que tentam entender melhor como esses organismos conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil. O papel ecológico dos vermes zumbis é de extrema importância, pois ajudam a manter o equilíbrio nos ecossistemas de águas profundas. Sem esses decompositores, a decomposição de grandes animais seria muito mais lenta, afetando toda a cadeia alimentar que depende desses processos naturais. Embora sejam criaturas raras de se observar diretamente, sua existência foi confirmada por meio de expedições e imagens capturadas por veículos submarinos. Essas observações continuam a revelar novos detalhes sobre os hábitos alimentares e a vida secreta dos vermes zumbis. Esse organismo é uma lembrança do quão pouco sabemos sobre os ecossistemas das profundezas oceânicas e como eles podem ser incrivelmente complexos e surpreendentes. O verme zumbi é um dos exemplos mais impressionantes de adaptação da vida marinha a condições extremas e desafios únicos. O peixe-morcego de lábios vermelhos. O peixe-morcego de lábios vermelhos é uma criatura única que habita as profundezas do oceano, com uma característica muito peculiar. Ele caminha pelo fundo do mar usando suas nadadeiras adaptadas como se fossem pés. Isso é uma adaptação evolutiva que permite que ele se movimente de forma eficiente em ambientes de fundo rochoso e arenoso, onde a natação tradicional seria mais difícil. Embora sua aparência de peixe seja clara, ele se comporta de maneira muito diferente dos outros peixes. Em vez de nadar constantemente, ele prefere caminhar pelo fundo do oceano, usando suas nadadeiras para se apoiar e mover-se lentamente, um comportamento incomum entre os peixes. O peixe-morcego tem um corpo compacto e robusto, com nadadeiras largas que são perfeitas para caminhar. Essas nadadeiras são adaptadas ao fundo do oceano, permitindo-lhe explorar áreas que outros peixes simplesmente não poderiam alcançar, como fendas e cavernas submersas. Sua cor e características físicas também são notáveis, com uma coloração escura que ajuda a camuflá-lo nas profundezas onde a luz é quase inexistente. As nadadeiras, por sua vez, são de um tom avermelhado, o que contrasta com o ambiente, mas sua movimentação lenta minimiza o risco de predadores. Esse peixe é um exemplo claro de como a evolução pode resultar em soluções extraordinárias para os desafios impostos pelo ambiente. Suas nadadeiras não são apenas para nadar, mas também funcionam como ferramentas para escavar e se locomover em terrenos difíceis,
como se fossem verdadeiros pés adaptados. Embora o peixe-morcego de lábios vermelhos seja conhecido por sua habilidade única de caminhar, ele ainda possui uma capacidade de natação limitada. Quando é necessário, ele pode usar suas nadadeiras para nadar em vez de caminhar, mas prefere manter o movimento no fundo do mar. O seu comportamento de caminhar também o ajuda a escapar de predadores, pois ele pode se esconder em fendas ou recifes onde outros peixes não conseguem alcançar. A flexibilidade de seu comportamento aumenta suas chances de sobrevivência em um ambiente hostil. A reprodução do peixe-morcego de lábios vermelhos também é única. Durante a temporada de acasalamento, os machos costumam nadar e realizar danças aquáticas, exibindo suas cores vibrantes e nadadeiras para atrair as fêmeas, antes de se moverem lentamente para as áreas de desova. Seus hábitos alimentares são baseados em pequenos crustáceos e organismos bentoníquos, que ele caça enquanto se move lentamente pelo fundo. Isso o torna um predador especializado, aproveitando as formas de vida que vivem no substrato marinho. Embora sua capacidade de caminhar seja impressionante, o peixe-morcego de lábios vermelhos é vulnerável às mudanças no habitat e à poluição. Como muitos organismos marinhos, ele depende de ecossistemas marinhos saudáveis para prosperar e se reproduzir. Este peixe é um exemplo claro de como a vida nas profundezas do oceano pode ser extraordinária. Suas adaptações físicas e comportamentais são um testemunho da incrível diversidade e resiliência da vida marinha.